Meu nome é Pérola, e esta é a história de como perdi tudo que achava que valorizava e de como, contra todas as probabilidades, reencontrei a mim mesma. Tenho 35 anos, sou designer gráfica e moro em Austin, Texas, e recentemente enfrentei uma traição que abalou os alicerces da minha vida. Após o falecimento dos meus pais, eles me deixaram sua magnífica mansão, uma enorme propriedade avaliada em 120 milhões. Eu mal conseguia acreditar na minha sorte. Não era apenas uma casa, era um pedaço da minha infância, cheia de lembranças de reuniões familiares e risos. Meu marido, Michael, e eu decidimos nos mudar para lá, na esperança de construir nosso futuro ali. Michael tinha 37 anos, era desenvolvedor de software com emprego estável. Acreditávamos que a casa seria o cenário perfeito para começar uma família e construir nossas vidas juntos. Eu sonhava em pintar as paredes, decorar os cômodos e encher os corredores com o som de crianças brincando. Parecia um sonho que se tornava realidade. Mas logo após nos mudarmos, as coisas começaram a mudar. A família de Michael sempre parecia ansiosa por dinheiro, especialmente depois que souberam da minha herança. No começo, não pensei muito nisso. Acreditava que a família era importante e queria compartilhar minha boa sorte com eles. No entanto, a curiosidade deles rapidamente se transformou em algo mais sombrio. Uma tarde, eu estava desenhando ideias para um novo projeto quando ouvi vozes altas vindo da porta da frente. Olhei para cima e vi a mãe de Michael, Gilza, entrando com minha cunhada, Melanie, e meu cunhado, Fred. Suas expressões eram sombrias, mas eu não conseguia entender por que estavam ali, sem serem convidados e sem aviso prévio. Pérola, precisamos conversar, disse Gilza bruscamente, em um tom que não deixava espaço para discussão. O que está acontecendo? Perguntei, sentindo mal-estar. Temos alguns documentos aqui que você precisa ver, acrescentou Melanie, com um sorriso presunçoso surgindo em seus lábios. Meu coração afundou. Enquanto pegava os papéis deles, percebi que eram falsos, eram tentativas mal feitas de reivindicar a posse da minha casa. Senti o sangue sumir do meu rosto ao perceber o que eles estavam tentando fazer. O que é isso? Perguntei, com a voz trêmula. Vocês não podem simplesmente declarar que esta casa é de vocês. Ah, mas podemos sim, Fred interrompeu, cruzando os braços. De acordo com esses documentos, essa mansão agora pertence à família de Michael. É hora de você desocupar a propriedade. Olhei para Michael, esperando que ele me defendesse, mas ele apenas ficou lá, de braços cruzados e expressão vazia. Michael, por favor, diga algo, implorei, mas ele permaneceu em silêncio, uma muralha de indiferença. Pérola, isso é para o seu bem, disse Gilza, sua voz cheia de uma falsa simpatia. Você ficará mais feliz com a gente tomando as decisões. Você não precisa desse fardo. Senti uma onda de raiva. Esta é a minha casa. Não vou embora. Não vou deixar vocês tirarem isso de mim. Foi quando a expressão de Gilza escureceu e, no acesso de fúria, ela se lançou contra mim e me deu um tapa no rosto. Cambaleei para trás, chocada. Meu coração acelerou enquanto tentava entender o que havia acabado de acontecer. Você vai mesmo ficar aí parado e deixar ela falar assim com a gente? Gritou Melanie para Michael, o rosto contorcido de raiva. Fred, encorajado, começou a pegar minhas coisas, meus esboços, meus pertences pessoais, e jogá-los para fora da casa. Você ouviu a mamãe? Saia daqui, ele gritou. Eu me senti completamente impotente, vendo minha vida ser jogada fora diante dos meus olhos. Michael, gritei, o desespero crescendo na minha voz. Por favor, me ajude. Mas, em vez de intervir, Michael permaneceu imóvel, como se estivesse paralisado pela agressão de sua família. Seu silêncio feriu mais do que qualquer golpe. Uma mistura de raiva e desgosto me invadiu ao perceber que ele estava do lado deles. Chega! Gritei, minha voz ecoando no caos. Saiam da minha casa. Vocês não têm o direito de fazer isso. Gilza se aproximou, sua presença opressiva. Você acha que pode simplesmente ficar com tudo isso para você? Isso agora pertence a nós. Você é apenas uma hóspede na sua própria casa.
Conforme a realidade da situação se instalava, eu me sentia sufocada, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Eu mal conseguia respirar. O lugar que eu chamava de lar estava sendo arrancado de mim, peça por peça. Pérola, isso não vale a pena, Michael finalmente falou, sem convicção. Vamos só conversar sobre isso depois. Conversar sobre o quê? Você está deixando eles me intimidarem a sair da minha casa. Retruquei, sentindo uma onda de traição me invadir. Era como se eu estivesse perdendo tudo, a casa, meus sonhos e até mesmo meu marido. A situação escalou. Gilles agarrou meu braço, e eu me soltei, furiosa. Não ouse me tocar, gritei, sentindo o peso da ganância deles desabar sobre mim. Naquele momento, eu soube que precisava me manter firme. Minha vida inteira estava sendo tirada de mim, e eu não ia deixar isso acontecer sem lutar. Vocês não vão tomar esta casa de mim. Eu não vou embora em silêncio. Fred riu, um som cruel. Você acha que pode nos enfrentar? Você está sozinha aqui, Pérola. Michael está com a gente. Lágrimas de frustração encheram meus olhos enquanto eu olhava ao redor para o caos. Meus pertences estavam espalhados, e o lar que eu havia imaginado encher de amor agora parecia uma prisão. Eu não estou sozinha, disse, minha voz firme agora, alimentada pela determinação. Eu tenho a lei do meu lado. Vocês não podem simplesmente invadir aqui e tomar o que não é de vocês. Gilles recuou, sua postura arrogante vacilando pela primeira vez. Você realmente acha que pode fazer isso? Vai se arrepender, Pérola. Aquele confronto foi apenas o começo. Senti um fogo se acender dentro de mim e jurei lutar contra aquela traição. Eu não estava lutando apenas pela minha casa, estava lutando pela minha identidade. A batalha à frente seria longa e árdua, mas eu estava determinada a recuperar o que era meu. Os dias que se seguiram àquele confronto fatídico foram como um borrão. Eu vagava pela mansão, as paredes que antes ecoavam risadas agora pareciam se fechar ao meu redor, sufocando-me com memórias de tempos melhores. Michael continuava distante, retraído em si mesmo, me fazendo sentir mais isolado do que nunca. Eu desesperadamente queria recorrer a ele, pedir seu apoio, mas toda vez que tentava, ele me afastava, dizendo que precisava de tempo para pensar. Uma noite, enquanto eu estava sentada na sala de estar, olhando para o caos que havia se desenrolado, decidi que tinha que tomar o controle da situação. A ideia de perder minha casa, meu santuário, era insuportável. Eu não podia permitir que meus sogros tomassem o que era meu por direito sem lutar. Peguei o telefone e liguei para um advogado. Alô, aqui é Pérola. Preciso de ajuda em relação à minha propriedade, disse, tentando manter a voz firme. O advogado, um homem calmo e sereno chamado Sr. Warner, ouviu atentamente enquanto explicava a minha situação. Pérola, parece que você tem um caso forte, ele disse. Você precisa reunir todos os seus documentos e qualquer prova que tenha da posse do imóvel. Precisamos agir rapidamente para impedir que eles se mudem definitivamente. Com uma determinação renovada, passei os dias seguintes reunindo tudo o que pude. O testamento dos meus pais, escrituras da propriedade e qualquer coisa que pudesse comprovar minha posse da mansão. Também documentei o confronto, detalhando os eventos e as ameaças feitas pela família de Michael. Cada documento parecia um escudo que eu estava preparando para a batalha. Quando me encontrei novamente com o Sr. Warner, ele me garantiu. Podemos entrar com uma ordem de restrição contra eles para impedir qualquer outro tipo de assédio. É crucial estabelecer seu direito à propriedade legalmente. Sentindo-me fortalecida, concordei. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Michael sentado silenciosamente à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Respirei fundo e me aproximei. Michael, precisamos conversar. Estou tomando medidas legais contra sua família. Ele olhou para cima, os olhos arregalados de choque. Pérola, não faça isso. Só vai piorar as coisas. Estão tentando tomar minha casa de mim, Michael. Eu não posso simplesmente ficar parada e deixar isso acontecer, respondi, com a frustração borbulhando superfície. Ele balançou a cabeça. Você não entende. Minha mãe não é alguém para se enfrentar.
Ela vai tornar sua vida miserável. Meu coração acelerou. Ela já está fazendo isso. Esta é a minha vida, Michael. Você deveria estar do meu lado. Ele se levantou bruscamente, passando as mãos pelo cabelo. Eu só preciso de tempo para pensar. Você está me pressionando demais. Senti uma profunda sensação de traição me invadir. Eu não posso esperar mais. Preciso lutar por mim mesma. Michael se virou e foi embora, me deixando com um sentimento de derrota. Naquele momento, percebi que estava realmente sozinha nessa batalha. Mas, em vez de desespero, senti uma centelha de resiliência acender dentro de mim. Eu tinha que ser minha própria defensora. Ninguém mais lutaria pelos meus direitos. Na semana seguinte, entrei com pedido de ordem de restrição contra Gilza, Melanie e Fred. A data do julgamento foi marcada, e passei horas preparando meu caso, revisando minhas anotações e me preparando mentalmente para o que estava por vir. Sabia que aquele seria um ponto crucial na minha vida. No dia da audiência, cheguei ao tribunal com o coração acelerado. Vesti minha melhor roupa, tentando projetar confiança, apesar da ansiedade que fervilhava dentro de mim. Ao entrar na sala do tribunal, vi Michael sentado com sua família, seus rostos uma mistura de raiva e desprezo. Respirei fundo e caminhei até o meu lado da sala, sentindo o peso da minha decisão pressionando sobre mim. O juiz entrou e as audiências começaram. Levantei-me para apresentar meu caso, detalhando a invasão da minha casa e as ameaças feitas contra mim. Depois que terminei de falar, olhei para Michael, esperando algum sinal de apoio, mas ele permaneceu impassível. Isso fortaleceu minha determinação. Aquilo era mais do que uma casa, era sobre minha identidade e recuperar minha vida. Quando o juiz decidiu a meu favor, concedendo a ordem de restrição, uma onda de alívio tomou conta de mim. Eu havia tomado uma posição, e isso foi poderoso. Ao sair do tribunal, percebi que eu não era mais apenas uma vítima das circunstâncias. Eu estava pronta para lutar pela minha casa, minha vida e meu futuro. Apesar da pequena vitória, eu sabia que isso estava longe de acabar. Ainda tinha que enfrentar Michael e sua família. Precisava me preparar para a batalha que estava por vir, mas senti uma sensação de empoderamento correndo por mim. Eu estava pronta para recuperar minha vida. Após a decisão do tribunal, senti uma mistura de alívio e ansiedade. A ordem de restrição foi um passo significativo, mas eu sabia que verdadeiro desafio estava por vir. A família de Michael não aceitaria isso facilmente, e me preparei para o confronto inevitável. A tensão em casa era palpável. Michael me evitava mais do que nunca, como se estivesse tentando se distanciar do conflito. Muitas vezes, o encontrava olhando pela janela, perdido em pensamentos. Doía vê-lo tão dividido entre sua família e eu. Mesmo assim, resolvi manter minha posição firme. Uma noite, ouvi uma batida na porta. Meu coração disparou quando olhei pelo olho mágico e vi Michael, parecendo desarrumado e ansioso. Abri a porta cautelosamente. Michael, o que você quer? Perguntei, mantendo minha voz firme. Ele entrou, olhando ao redor nervosamente. Precisamos conversar, disse ele, com um tom sério. Sobre o último esquema da sua família, respondi, cruzando os braços. Pérola, estou tentando entender o que está acontecendo. Minha mãe está furiosa. Ela disse que vai fazer o que for preciso para conseguir essa casa, explicou ele, com os olhos suplicando por compreensão. Respirei fundo, tentando manter a calma. Michael, está em minha casa. Não vou deixá-los tomá-la de mim. Você precisa ficar do meu lado, não do deles. Eu não sei se posso fazer isso, admitiu ele, com a voz trêmula. Você não sabe do que ela é capaz. Então, por que você se casou comigo? Eu retruquei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Achei que éramos uma equipe. Achei que você me amasse. Ela baixou a cabeça, claramente em conflito. Eu te amo, Pérola, mas a família é tudo para mim. Eu não posso simplesmente virar as costas para eles. Naquele momento, senti uma pontada aguda de traição. Então você vai escolher eles ao invés de mim, depois de tudo que aconteceu?
Antes que ele pudesse responder, ouvi um barulho alto do lado de fora. Corremos para a janela e vimos Gilza, Melanie e Fred no jardim da frente, confrontando furiosamente um grupo de carregadores. Meu coração afundou ao perceber que eles estavam tentando mover as coisas deles para dentro da minha casa, ignorando completamente a ordem de restrição. Michael, eles estão quebrando a lei, gritei, com o coração acelerado. Precisamos chamar a polícia. Não, não faça isso, ele gritou, com pânico na voz. Isso só vai piorar as coisas. Pior do que isso, perguntei, incrédula. Eles estão tentando tomar minha casa. Quando fui pegar o telefone, Michael agarrou meu braço, seu aperto firme, mas desesperado. Por favor, Pérola, me dá um momento para falar com eles. Eu estava dividida. De um lado, queria deixar Michael resolver, mas, por outro, eu estava cansada de esperar. Chega de conversa, Michael, isso acaba agora. Desquei o número da polícia, com meu coração batendo forte enquanto explicava a situação. A operadora me garantiu que a ajuda estava a caminho. Quando desliguei, vi a família de Michael ainda discutindo com os carregadores, os rostos vermelhos de raiva. Senti um surto de adrenalina. Vocês não são bem-vindos aqui, gritei da varanda. Saiam da minha propriedade. Gilza se virou para mim, seus olhos ardendo de fúria. Você acha que pode simplesmente nos expulsar? Esta também é nossa casa. Ela cuspiu, com a voz carregada de desprezo. Nesse momento, o som de sirenes preencheu o ar, e eu senti uma mistura de alívio e medo. Finalmente estava tomando uma atitude, mas não conseguia afastar a sensação de que essa confrontação poderia se tornar violenta. Quando a polícia chegou, dei um passo à frente, pronta para explicar tudo. Michael, no entanto, permaneceu em silêncio, afastado de sua família, dividido entre a lealdade e o amor. Oficiais, eles estão violando uma ordem de restrição, disse, apontando para meus sogros. Eles estão tentando tomar minha casa. Os policiais se aproximaram, avaliando a situação. Eu podia ver a frustração em seus rostos enquanto lidavam com o caos que se desenrolava. Senhora, você tem a documentação da ordem de restrição? Um dos oficiais perguntou. Eu acenei com a cabeça e rapidamente peguei os papéis de dentro de casa. Enquanto os entregava, vislumbrei o rosto de Michael, uma mistura de arrependimento e preocupação. Eu sabia que este era um ponto de virada, não apenas para mim, mas também para o nosso relacionamento. Enquanto os oficiais conversavam com Gilza e os outros, senti uma onda de empoderamento me invadir. Eu estava recuperando meu espaço e ninguém poderia tirar isso de mim novamente. A tensão no ar estava densa enquanto a polícia falava com meus sogros. Eu fiquei de lado, meu coração acelerado, esperando o desfecho. Senti uma mistura de medo e determinação. Este momento era crucial, não apenas para minha casa, mas para meu futuro. Enquanto os oficiais tomavam depoimentos de todos os envolvidos, notei Michael me observando com uma expressão confusa. Ele sempre havia sido próximo de sua família, e a escolha que ele tinha que fazer pesava muito sobre ele, mas eu não podia mais esperar que ele escolhesse. Eu lutei demais para deixar alguém ditar minha vida. Após uma troca tensa, a polícia finalmente se virou para mim. Senhora, precisamos informá-la que sua ordem de restrição é válida. Seus sogros não podem estar em sua propriedade, um oficial declarou firmemente. Pediremos que eles saiam. Se recusarem, tomaremos outras medidas. Um alívio me invadiu, mas foi rapidamente ofuscado pela realidade da situação. Gilza, Melanie e Fred não iriam desistir facilmente. Eu podia ver a raiva fervendo dentro deles e a polícia estava agora lidando com uma situação volátil. Enquanto os oficiais começavam a escoltar meus sogros para fora da propriedade, Gilza gritou. Isso não acabou, Pérola. Você acha que pode simplesmente tirar tudo de nós? Você vai se arrepender. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas mantive minha posição, encontrando seu olhar com confiança inabalável. Você já tirou o suficiente de mim. Esta é minha casa, e você não vai tirá-la de mim. Após alguns momentos, os oficiais conseguiram limpar a área e Gilza, Melanie e Fred foram forçados a sair. Respirei fundo, sentindo uma sensação de vitória me invadiu.
Eu havia me defendido e, pela primeira vez em semanas, me senti livre. Assim que a poeira assentou, me virei para Maicon, que ainda estava perto da varanda, sua expressão uma mistura de alívio e confusão. Não posso acreditar que isso aconteceu, ele disse, passando a mão pelo cabelo. Nunca pensei que minha família chegaria tão longe. Eu me aproximei, procurando seus olhos. Maicon, preciso que você entenda uma coisa. Eu lutei pela minha casa porque ela é minha. Não posso mais viver com medo da sua família. Eu sei, ele respondeu, sua voz pesada de arrependimento. Deveria ter estado ao seu lado. Eu estava apenas com medo. Medo do quê? Da raiva da sua família? Eles escolheram invadir nossas vidas e ameaçar nosso futuro. Eu mereço mais do que isso, eu disse firmemente, sentindo o peso da nossa situação. Quero apoiar você, Pérola, ele disse, sua voz suavizando, mas eu não quero perder minha família também. Sua família escolheu o caminho deles quando decidiram me atacar, eu repliquei, minha voz firme. Você precisa me escolher agora. Por um momento, ele parecia confuso, mas então algo mudou em sua expressão. Você está certa. Não posso deixar que eles controlem minha vida ou a nossa mais. Estou com você. Ouvir essas palavras foi como um peso sendo levantado dos meus ombros. Tínhamos um longo caminho a percorrer, mas eu sabia que podíamos reconstruir nosso relacionamento se ambos estivéssemos dispostos a lutar por isso. Nas semanas seguintes, concentrei-me em restaurar a mansão à sua antiga glória, contratei empreiteiros para reparar os danos, e a cada reforma, senti um renovado senso de propósito. Transformei a casa em um santuário, o reflexo da minha resiliência. Maicon e eu começamos a nos reconectar lentamente, compartilhando sonhos e planejando nosso futuro juntos. Encontrei força na minha independência, e ele aprendeu a firmar seus limites com sua família. No dia em que finalmente terminei as reformas, fiquei na sala de estar, olhando ao redor do lindo espaço que havíamos criado. Era como um novo começo. Eu não era mais a vítima da traição. Eu era uma mulher que havia lutado, recuperado seu lar e redescoberto sua identidade. Enquanto observava o pôr do sol da varanda, senti uma sensação de paz. Eu havia transformado a dor em força e a traição em empoderamento. Esta casa, antes um campo de batalha, se tornará meu santuário, um símbolo da minha jornada da escuridão para a luz. Eu estava pronta para o que viesse a seguir, sabendo que tinha o poder de moldar meu destino. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.